Trabalhadores da Baixada Maranhense relatam maus tratos em viagem para Canaviais do Mato Grosso. O motorista teria sido preso. Mais uma situação de precariedade foi registrada com trabalhadores que saíram das cidades da Baixada Maranhense. Desta vez, 48 moradores dos municípios de Vitória do Mearim, Arari, Cajari e Viana passaram por momentos de desespero em busca de trabalho no estado do Mato Grosso. O motorista que comandava o transporte teria sido preso durante uma das confusões. De acordo com o boletim de ocorrência, diversas pessoas do estado pagaram R$ 400 para uma empresa de viagens que atua na região conhecida como JP Turismo, com destino ao município de Vera, cidade do Mato Grosso. Os maranhenses trabalhariam em colheitas de cana, milho, arroz e outros alimentos da região. A viagem começou na terça-feira, dia 11, passando por cidades como Vitória do Mearim e Santa Inês. A empresa teria prometido um ônibus de excelente qualidade. Todavia, na hora do embarque, o ônibus estava com o ar-condicionado quebrado, poltronas quebradas, não possuía tomada para carregar aparelho celular, banheiro imundo, cheiro de óleo diesel, todo desalinhado, e foi necessário virar os pneus após rodar apenas 60 quilômetros. Os trabalhadores contaram ainda que na cidade de Estreito o veículo quebrou. Após isso, o guia e o motorista deixaram o veículo sem qualquer tipo de sinalização, com todos os passageiros à margem da rodovia, sem qualquer tipo de assistência até a manhã do dia seguinte. Já na quarta, os passageiros foram levados para um posto de combustível, onde ficaram sem qualquer tipo de assistência, tendo cada trabalhador custeado a sua própria alimentação. De lá, os maranhenses foram em um micro-ônibus de volta ao ônibus inicial, que estava sendo consertado, e saíram de lá no dia seguinte. Já no estado do Tocantins, na altura da cidade de Alvorada, o veículo voltou a quebrar e todos eles ficaram às margens da rodovia estadual. O ônibus precisou ser guinchado. Novamente, os maranhenses ficaram sem água e os caminhoneiros que passavam pelo local forneciam algum tipo de alimento para as crianças. Uma das menores passou mal devido ao calor. Os passageiros relataram ainda que foram para um pátio de restaurante ao lado de um hotel, onde dormiam no chão. Se alimentavam precariamente, já que a empresa pagou apenas almoço e janta para os passageiros, se negando a pagar hospedagem. A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas. Enquanto isso, os maranhenses relatavam que o proprietário da empresa bloqueou o contato de todos eles e que a empresa prometeu enviar um outro ônibus do Maranhão para seguir em viagem. Todavia, segundo a empresa, este ônibus foi apreendido porque estaria com o para-brisa quebrado. Na noite de sábado, dia 15, um delegado teve uma conversa com representantes da empresa e a mesma teria concordado em pagar hotel para crianças e mulheres. Todavia, posteriormente, sequer isso chegou a cumprir. Domingo, dia 16, a empresa devolveu apenas metade do valor das passagens para que os passageiros, por conta própria, conseguissem seguir até os seus destinos. E foi o que aconteceu. Sobre as prisões, o boletim de ocorrência não confirmou as informações, mas segundo os passageiros, o motorista do veículo foi preso por racismo. Ele teria chamado os passageiros de cabritinhos. Um vídeo mostra a situação de precariedade dos maranhenses que decidiram sair das suas casas para tentar a vida em outros estados. Após ameaçar funcionários de UBS em Cajapió, homem é preso e polícia descobre que ele tem condenação de 12 anos por estupro. Um homem foi preso na cidade de Cajapió após ameaçar funcionários de uma unidade básica de saúde e depredar o prédio pertencente à prefeitura do município. Na delegacia, a polícia descobriu que ele tinha um mandado de busca em aberto por estupro de vulnerável. O caso aconteceu no bairro São Sebastião. Segundo os relatos da polícia, o acusado chama-se Frankmar Santos Abreu e a guarnição que atendeu a ocorrência foi chamada pelos funcionários da UBS após ele ameaçá-los com uma faca e jogar 2 tijolos na fachada do prédio. Após isso, os PMs realizaram diligências no município e o acusado foi encontrado. Foi dada a voz de prisão e, posteriormente, foi conduzido sem lesões corporais para a delegacia de São Vicente. Ao chegar na delegacia, foi constatado que ele possui uma sentença condenatória de 12 anos de prisão. De acordo com a 6ª Delegacia Regional de Viana, em 2014, o acusado, aproveitando-se da proximidade com a família da vítima e valendo-se de ameaça com emprego de arma, consumou os abusos contra a menor. Por tal crime, o homem foi condenado. Após ser submetido aos processos legais na delegacia, o preso foi encaminhado ao presídio de Viana, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Inadimplência: 39% da população maranhense está endividada, é o que diz o Serasa. O Maranhão é um dos estados brasileiros com percentual considerável de endividamento, segundo um levantamento do Serasa Experian. De acordo com a empresa, 39% da população maranhense está em situação de inadimplência, com dívidas vencidas e não pagas, o que representa cerca de 2,8 milhões de pessoas. Em relação ao ranking nacional da população endividada no país, o Maranhão é o 25º estado com menos pessoas endividadas. Para o economista Wagner Matos, os dados podem alertar para a falta de renda da população para consumo. O Maranhão tem uma economia mais dependente do governo, então a gente sabe que a população maior é aquela de baixa renda, que tem alguns auxílios de programas sociais. E aí, com isso, essa população tem um controle maior do seu orçamento. Aqueles que ganham a mais e já utilizam cartão de crédito têm um descontrole. E esta é a parte que acaba afetando a inadimplência do Estado. Com o número crescente de pessoas em situação de inadimplência, o governo federal lançou na segunda-feira o programa Desenrola Brasil, que tem como objetivo facilitar as renegociações de dívidas e a recuperação do crédito para milhões de brasileiros. Justiça do Maranhão concede mais de 9.300 medidas protetivas a mulheres em 2023. 20% foram pedidas de forma online. No primeiro semestre deste ano, a Justiça do Maranhão concedeu 9.322 medidas protetivas de urgência a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Desse total, 20% foram concedidas por meio de pedidos online. Os dados são da Coordenadoria Estadual da Mulher, do Tribunal de Justiça do Maranhão, divulgados nesta segunda-feira. As medidas protetivas são ordens judiciais concedidas com a finalidade de proteger mulheres que estejam em situação de risco, perigo ou vulnerabilidade. Segundo o coordenador administrativo do CEMulher, o crescimento na concessão de medidas protetivas é resultado de um maior conhecimento das mulheres sobre a violência de gênero. Quanto maior a consciência, maior é a procura dessa mulher pelo amparo legal e institucional. Ademais, considerando a complexidade das relações de violência, o amparo pelos órgãos da rede de enfrentamento revela-se essencial. No Maranhão, as mulheres contam com rede de enfrentamento, a qual oferece uma série de serviços especializados e não especializados. Integram a rede órgãos como Centros de Referência de Atendimento à Mulher, Centros de Referência Especializados à Assistência Social, os CREAS, e Centros de Referência de Assistência Social, CRAS. No Maranhão, as medidas protetivas podem ser solicitadas presencialmente nas delegacias da mulher. A vítima pode pedir também a medida protetiva online. Basta preencher um formulário eletrônico em 5 etapas: qualificação da vítima, qualificação do agressor, local do fato, questionários e anexos. PF faz operação contra quadrilhas que trocou malas de brasileiras presas por tráfico de drogas na Alemanha. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a segunda fase da Operação Efeito Colateral para prender integrantes da quadrilha responsável pelo esquema de tráfico internacional de drogas que levou para a cadeia as brasileiras Jeane Pauline e Cátina Bahia em março deste ano. Jeane e Cátina tiveram as malas trocadas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, enquanto aguardavam o voo que as levaria para a Alemanha. As duas ficaram 38 dias presas depois que encontraram cocaína nas bagagens. Segundo a PF, a ação tem como objetivo cumprir 45 mandados judiciais, sendo 27 de busca e apreensão, 2 de prisão temporária e 16 de prisão preventiva nas cidades de Guarulhos e São Paulo. A PF havia afirmado inicialmente que eram 17 presos até às 7h30. Na atualização da reportagem feita às 9h30, foram confirmadas 16 prisões. 2 pessoas com mandados de prisão temporária seguem foragidas. Ainda conforme a Polícia Federal, as investigações apontaram quem eram os mandantes do crime e outros integrantes da organização criminosa, que também teriam enviado cocaína em outras 2 oportunidades. Uma para Portugal em outubro de 2022 e outra para a França em março deste ano.